Na aula de hoje a gente vai falar sobre a regulação da glicogêniogênese, ou seja, a formação de glicogênio. A gente já falou como o nosso corpo regula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e agora a gente vai ver como é que ele controla a formação, o aumento da cadeia de glicogênio. Então nós temos aí a glicogeneossintase, que ela também tem duas formas, a forma A e a forma B. A forma B, ela é a menos ativa, enquanto a A é a mais ativa. Só que logo de cara você já percebe uma diferença. A forma mais ativa não é fosforilada. A forma menos ativa, ela é fosforilada. Diferente da glicogênio fosforilase, em que a forma ativa ela era fosforilada. Eu falei para vocês que iam existir algumas diferenças entre enzimas. Algumas enzimas trabalham melhor quando elas são fosforiladas e outras enzimas trabalham melhor quando elas não estão fosforiladas. Nesse caso aqui, a glicogeneossintase, a forma ativa, vai ser não fosforilada. E quem vai regular isso principalmente é a insulina. A insulina, o hormônio do estado alimentado. Por quê? Na aula passada eu falei para vocês que o glucagon ele age no período de jejum. E ele age no período de jejum ativando a quebra do glicogênio. Porque se você está em jejum, se você está entre as refeições, seus níveis de glicose estão baixos e você precisa usar os estoques. E aí você vai usar seus estoques de glicogênio. A insulina, ela vai agir quando você está alimentado, quando seus níveis de glicose estão altos. Se os seus níveis de glicose estão altos, lembra que eu falei para você aquele raciocínio. Se você tem muita energia, você quer guardar essa energia. Então, se você tem muita glicose, você quer fazer glicogeniogênese, ou seja, você quer aumentar suas cadeias de glicogênio, você quer guardar essa glicose excedente. E a insulina, ela vai ativar justamente isso, a glicogeneossintase, para que sejam formadas mais cadeias de glicogênio. De que forma a insulina vai fazer isso? Bem, ela vai atuar principalmente sobre duas enzimas, a PP1, que a gente já viu, e a GSK3. A PP1, lembra, é a enzima que atrapalha a glicogênio-fosforilase. Se ela atrapalha a glicogênio-fosforilase e a insulina ela quer armazenar glicogênio, vamos lá. Essa parte, galera, é porque assim, um cara atrapalha outro e ajuda outro e ele é regulado por outro. Isso é complexo, cara. Eu sei que é complexo. Eu só quero que você entenda que não é impossível você aprender isso. Não é impossível. É só difícil. É complexo. Mas porra, isso é metabolismo, cara. Metabolismo. Você achava mesmo que o que está acontecendo aí no seu corpo, todos os processos bioquímicos que levaram milhões de anos para evoluir, você achava mesmo que era fácil entender? Você achava mesmo que era fácil, que nem a sua professora do ensino fundamental ensinava, a insulina vai ser liberada colocando a glicose, não sei. Você achava mesmo que era só isso? Não, não é só isso, porra! Então, esse assunto aqui é difícil, tá? E ele é complexo. E tem várias coisas que uma coisa ajuda a outra, mas, enfim, você tem que aprender isso, cara. Seja adultinho e aprenda essa porra, porque é difícil. Não é difícil só pra você, é difícil pra todo mundo, mas é o que tem pra hoje, é o que tem pra aprender. Então, vamos continuar aqui, após o sermão. A insulina ela vai agir principalmente sobre duas enzimas, a GSK3 e a PP1. A PP1, lembra, é a enzima que atrapalha a reação da glicogênio-fosforilase. A PP1, ela quer atrapalhar a reação de quebra do glicogênio. E isso faz todo sentido. Se a insulina, ela estimula a PP1, ele está, na verdade, inibindo a glicogênio-fosforilase. Ela está impedindo a quebra do glicogênio. Ela está impedindo que você quebre seus estoques. Por quê? Se a insulina ela age quando você tem muita energia, quando você está alimentado, quando você tem muita glicose, ela quer que você guarde. Se a insulina quer que você guarde glicose, estocando ela no glicogênio, nos estoques de glicogênio, nos grânulos,
E tem um cara lá que quebra. Imagina aí a insulina chegando lá. Eita, olha, vou estimular meu corpo a guardar a glicose. Aí tem um infeliz lá quebrando os estoques. Ela, ei, parou isso aí. Ei, parou. A insulina, ela tem que mandar esse cara que está quebrando glicose parar. Ela tem que atrapalhar esse cara. Por quê? Porque ela quer justamente guardar a glicose. Ela quer guardar a glicose. Ela quer estimular a glicogêniogênese. Se ela quer estimular a glicogêniogênese, ela tem que inibir o cara que está quebrando, já que ela quer fazer. Então, ela vai estimular a PP1. E a PP1, como você lembra, ela é responsável por inibir a glicogênio fosforilase. O segredo para você entender como a insulina ela vai influenciar na glicogênio fosforilase, que é a enzima da aula passada, é o seguinte: você vai abrir uma nova aba, a aula passada. Você vai colocar no finalzinho da aula, quando eu falo sobre a PP1. Aí você vai entender, lembrar o que é que a PP1 faz. Aí você pausa, volta aqui e olha para isso. A insulina estimula a PP1. O que é que isso causa lá? O que é que isso causa lá naquele outro slide, lá naquela outra aula? Qual é a influência que isso tem lá? É isso que você vai procurar. Então, essa é uma boa forma de você entender como um processo influencia o outro. Vai lá, abre na outra aba, pausa o vídeo, olha o que é que a PP1 faz, volta aqui e pensa, se a insulina ela está estimulando a PP1, o que é que isso causa lá no outro processo, na regulação da glicogênio fosforilase? Enfim, a insulina ela vai estimular a PP1, que é a responsável por inibir o cara que está quebrando, ou seja, a glicogênio fosforilase, e ela vai inibir a GSK3. Vamos lá, o que é que isso faz? Por que é que inibir a GSK3 vai ajudar na síntese de glicogênio? Porque a GSK3 é uma poderosa inibidora da glicogêniosintase. Por que ela é inibidora? Porque ela fosforila a glicogêniosintase. Então, a GSK3, ela fosforila a glicogêniosintase. Como ela fosforila a glicogêniosintase, ela inativa essa enzima. Por quê? Porque lembra que quando ela está fosforilada, ela é a forma menos ativa. Então, a insulina, ela inibe a GSK3 e assim a GSK3 não consegue inibir a glicogêniosintase, que essa seria a função. A GSK3 tem várias outras funções, mas essa seria a função que nos diz respeito aqui. A GSK3 ela vai ser inibida, ela não vai conseguir ficar fosforilando a glicogêniosintase e a glicogêniosintase vai ficar livre para cumprir sua função na sua forma ativa, que é não fosforilada. A PP1 ela também vai ter o efeito de estimular a glicogêniosintase na sua forma ativa. E a GSK3, como eu falei para vocês, ela vai transformar a glicogêniosintase mais ativa na menos ativa, fosforilando ela. Então, essa é a regulação da glicogêniosintase. Pronto, acabou a aula, as páginas... Não, mentira, ainda tem mais, muito mais. Mas basicamente é isso aqui. A insulina, ela vai agir, ela vai ser liberada pelo pâncreas no seu estado alimentado, quando você acabou de comer, quando você está com os níveis de glicose elevados. Se você quer saber um pouco mais sobre como essa insulina, glucagon são liberados, assiste a minha aula sobre diabetes que tem aí. Mas é o seguinte, a aula sobre diabetes eu não explico como o glucagon é liberado, eu explico como a insulina é liberada. Mas o processo que libera o glucagon é quase o mesmo. É porque essa aula ali, ela não era para estar ali nessa ordem, entendeu? É uma coisa que vai vir depois. Porque como eu disse a vocês na aula passada, a gente vai estudar o metabolismo primeiro e depois é que se estuda os hormônios que regulam o metabolismo. Não dá para acelerar. Mas aquela aula ali era um trabalho da faculdade. Então, assiste lá que você vai saber como essa insulina é liberada e saiba que o glucagon ele é liberado de forma semelhante, no estado do jejum.
Então, a insulina, ela vai fazer isso, estimular a PP1 e inibir a GSK3. A PP1 vai ajudar a glicogênio sintase e, além disso, vai atrapalhar a glicogênio fosforilase, que é o outro processo de quebra. Você não quer quebrar, você quer armazenar. Por isso, a insulina estimula a PP1 impede a quebra e estimula o armazenamento. E a insulina inibe a GSK3, que seria responsável por fosforilar e assim inativar a glicogênio sintase. Se a GSK3 está inibida, a glicogênio sintase continua com os seus efeitos. Esses esquemas, sabe qual é o macete para você aprender esses esquemas? É você tentar explicar todo o processo para você mesmo. Não tem jeito. Se essa é a primeira vez que você está vendo um esquema de cascata de regulação, se essas são as primeiras vezes, seus primeiros contatos com isso, vai ser difícil pra caralho entender. Mas esse é o macete. Você tentar explicar. Você, inclusive, faça esquemas por você mesmo. Pegue o meu esquema, pegue o do Leniger, olhe os dois e crie o seu e tente explicar. Quando você conseguir explicar o esquema inteiro, é porque você aprendeu o processo. Inclusive, outro macete, esse aqui é para os nerds. Esse aqui é macete para os nerds. Quando você estiver lá, sei lá, você saiu com seus amigos e você vai ser o chato, vai, mas pelo menos você vai memorizar. Ah, você tá de dieta e tá comendo esse hambúrguer aí, Não, mas tá dentro das calorias. As calorias estão batendo, eu contei. Aí você vai dizer, mas esse hambúrguer aí ele vai elevar muito a taxa de glicose. Elevando a taxa de glicose, por ser um alimento de alto índice glicêmico, o que vai acontecer é que os seus sensores de glicose vão, não sei o que, e ativar a glicogêniogênese. E aí, vai inibir a GSK3. Você tenta dar essa explicada, você tenta dar uma resumida. Você decora, anota um textinho, tenta decorar. Opa, estou memorizando aqui o processo de como a insulina ela inibe a GSK3 e estimula a PP1 e dessa forma desativa a glicogênio fosforilase, que seria responsável por quebrar o glicogênio, impedindo assim a mobilização de energia, a mobilização do gasto dos estoques de glicogênio, que seria essencial para a perda de gordura efetiva. Então vou memorizar aqui esse esqueminha que eu fiz para falar para os meus amigos no rolê, ou então para falar para o meu encontro do Tinder. Vai que você vai se dar bem. Então, galera, esse é o macete para você aprender isso aqui. Você fazer o seu próprio esquema e você explicar. Quando você conseguir explicar, pronto. É porque você pegou. Mas realmente é difícil em um primeiro contato. Então, dá uma olhada na aula passada, dá uma olhada no esqueminha da aula passada, lembra do que a PP1 faz, para você aprender efetivamente como a insulina influencia na quebra do glicogênio, influencia negativamente, estimulando a PP1, que seria responsável por inibir aquele processo. Outra enzima da aula passada vai atuar aqui também, que é a PKA, lembra? Tá lá, a PKA. A PKA é a enzima que é ativada depois dos segundos mensageiros. A adrenalina e glucagon vai agir na célula muscular e no hepatócito. Aí vai ativar GTP, GS-alfa, que vai ativar segundos mensageiros, que vai ativar a PKA. Pronto. Essa PKA, eu mandei você lembrar dela, eu acho que eu mandei. Ela vai atuar aqui também, inibindo a PP1. Então, olha aí. Um processo, quando ele está acontecendo, ele atrapalha o outro. Quando a insulina está agindo, ela estimula a PP1 e a PP1 é responsável por inibir o processo de quebra do glicogênio. Como você já entendeu, se você fez tudo que eu falei, de voltar na aula passada. Já quando o glucagon e a adrenalina estão agindo e eles ativam a PKA ela vai inibir a PP1. Olha aí. E a PP1 seria responsável por estimular a glicogênio sintase. Se a PKA está inibindo a PP1, ela está atrapalhando a glicogênio sintase. Então, a cadeia, a cascata de sinalização
da quebra do glicogênio, ela tem o poder de inibir a cascata de sinalização da glicogênio-sintase, da síntese de glicogênio. E a cascata de sinalização da síntese de glicogênio tem o poder de inibir a cascata de sinalização da quebra do glicogênio. Então, um processo consegue inibir o outro. O Lehninger, no final desse capítulo, ele vai colocar um esquema gigantesco relacionando tudo, viu? Não se preocupe. Então, mas você pode tentar também, você pode pausar aqui e tentar fazer o seu esquema de como esse processo aqui que você está vendo na tela interage com o processo anterior, que é o da aula passada. Outro cara vai agir de forma alostérica, um regulador alostérico aqui, a glicose 6-fosfato. Lembra de como funciona a regulação alostérica? Falei agora há pouco. É uma coisinha que se liga ali e quando ela se liga, ela melhora ali a conexão, a atividade dessa enzima. Então a glicose 6-fosfato, ela vai atuar melhorando a ação da glicogênio-sintase. E qual a lógica por trás disso? A glicose 6-fosfato, eu não sei se você lembra, mas ela é um intermediário da quebra do carboidrato, que é a glicólise. Então, se tem glicose 6-fosfato demais, significa que você está realizando muita glicólise, está quebrando muito carboidrato. E se você tem muito carboidrato, significa que você quer armazenar. Então, faz todo sentido que a glicose 6-fosfato ela ative a glicogênio-sintase, ela ative a síntese de glicogênio. Então, ela vai atuar como um modulador alostérico positivo. Esse é o esquema do Lehninger da regulação da glicogênio-sintase. Você está vendo ali a glicogênio-sintase B, que é a forma inativa, e nota que ela é fosforilada. E você está vendo a glicogênio-sintase A, que é a forma ativa, que não é fosforilada. Olha lá a insulina. A insulina ela está fazendo o quê? Ela está inibindo o X, ela está inibindo a GSK3. E a GSK3, ela faria o quê? Ela transformaria A em B, glicogênio-sintase A em glicogênio-sintase B, que é a forma inativa. Como a insulina está inibindo a GSK3, ela está impedindo a GSK3 de inativar a glicogênio-sintase. Dessa forma, a glicogênio-sintase continua na sua forma ativa. Outros caras estão influenciando. Lá embaixo, tá vendo a PP1? A PP1 ela é responsável pelo quê? Por desfosforilar a glicogênio-sintase B, ativando assim a glicogênio-sintase A. Então a PP1 ela remove os fósforos e transforma a glicogênio-sintase B em A. Outros caras ainda estão influenciando esse processo, que são esses de baixo. A insulina, ela está, obviamente, ajudando esse processo a acontecer. O glucagon e a adrenalina, eles estão atrapalhando. De que forma eles estão atrapalhando? Lembra que no meio da cascata do glucagon e a adrenalina tem a pKa, e a pKa inibe a PP1? Então, justamente, a glicose 6-fosfato, como eu falei para vocês, ela também é um regulador alostérico e a glicose também está ativando esse processo. Porque, é claro, se tem muita glicose, é porque você quer estocar. Esse aqui é outro esquema do Lehninger sobre a ação da insulina. Então, você está vendo ali o receptor de insulina, quando ele é ativado, ele vai ativar uma cascata de sinalização. Eu explico um pouco mais aprofundadamente essa cascata na minha aula sobre diabetes, mas você não precisa saber esses primeiros processos, você tem que prestar atenção no seguinte: essa cascata ela termina inibindo a GSK3. Tá vendo a GSK3 ali, ó? Então, a insulina ela vai começar ativando toda essa cascata, IRS1, aí PI3K, tal. E o resultado é que ela vai transformar a GSK3 da sua forma ativa para a sua forma inativa. De que forma? Fosforilando a GSK3. Quando você fosforila a GSK3, você inativa ela. Então é isso que eu quero que você preste atenção. De que forma a insulina ela inativa a GSK3? Dessa forma aí. Tem essa cascata de sinalização que resulta na inativação da GSK3. E a GSK3, como você sabe, seria responsável por inativar a glicogênio-sintase, fosforilando ela. Como ela não está fazendo isso, a glicogênio-sintase vai conseguir agir e vai conseguir realizar
a síntese de glicogênio. Esse outro esquema aqui é sobre a PP1. A PP1 é uma enzima que consegue desfosforilar 3 enzimas: a glicogênio fosforilase, a glicogênio sintase e a fosforilase quinase. A diferença é que, desfosforilando a glicogênio fosforilase, você inativa ela. Por isso que a PP1 age como inativador dessa enzima. No caso da glicogênio sintase, quando você desfosforila ela, você na verdade está ativando essa enzima. Então, para você ver aí como uma mesma enzima, que é a PP1, ela realiza a mesma função, desfosforila 3 enzimas diferentes, só que uma delas é inativada, a glicogênio fosforilase, e a outra é ativada, quando é desfosforilada, que é a glicogênio sintase. Então, é um exemplo melhor para você entender como é que funciona esse tipo de regulação no nosso corpo. Aí você tem a ação ali da insulina, que vai estimular a PP1 através da ativação de uma cascata de sinalização, que vai ativar essa proteína GM, que vai melhorar a atividade da PP1. E a adrenalina, ela vai estimular a PKA e a PKA vai inibir a PP1. Lembra que eu falei disso? Que a cascata de sinalização da adrenalina e do glucagon vai resultar na PKA, e a PKA é um dos inibidores da PP1. Pois pronto, é desse jeito aí que funciona. Você está vendo agora como a PKA ela consegue inibir a PP1. E finalmente aí na última página a gente tem esse grande esquema das coisas que o Leininger fez, que vai relacionar tudo que a gente viu na regulação da glicogenólise e da glicogeniogênese. Então você tem lá a ação da insulina e da GLUT2, e aí você tem a ativação da GSK3, a GSK3 que inibiria a glicogeniosintase. E aí você, essa seta para cima significa que você está influenciando o efeito, você está melhorando o efeito. Essa seta para baixo significa que você está inibindo. Seta para cima estimulando, seta para baixo inibindo. Eu estou falando dessas setas pretas, viu? Então, glicose alta no sangue, você vai estimular a insulina e a glicose vai entrar pelos transportadores GLUT2, ali do outro lado. Insulina alta, você vai estimular a proteína quinase sensível à insulina, que é a cascatazinha de sinalização que a gente viu no esquema anterior, que vai acabar ativando a PP1. Além disso, a insulina ela vai ativar outra cascata de sinalização que vai através da PKB, que vai inibir a GSK3, que eu falei para vocês que a insulina inibe a GSK3. A PP1 ela vai inibir a fosforilase quinase, que seria uma enzima de quebra do glicogênio, e vai inibir também a glicogênio fosforilase. Ela também vai estimular o efeito da glicogeniosintase, ou seja, da síntese de glicogênio. O glucagon e a adrenalina, eles estão lá embaixo, causando o efeito contrário, são efeitos inversos. Então, o glucagon, vamos partir lá de baixo agora. O glucagon, ele vai estimular a cascata de sinalização, a AMP, que vai estimular a PKA. A PKA, ela vai estimular a fosforilase quinase, que é a enzima responsável por quebrar o glicogênio, e ela vai inibir a piruvato quinase. A piruvato quinase, não sei se você lembra, mas é uma enzima da etapa de glicólise. Outra coisa, a PKA, eu não sei se você lembra, acredito que não deve lembrar, lá na aula de glicólise tinha um cara chamado frutose 2,6-bifosfato. Esse cara ele atuava na regulação da PFK1, e a PFK1 é uma das enzimas da glicólise. Se você não lembra, você pode, se você quiser, voltar para a nossa aula de glicólise na parte 2. Eu quero que você procure a regulação da PFK1, que é a fosfofrutoquinase 1. Aí você vai ver lá que essa frutose 2,6-bifosfato ela é o principal estimulador da PFK1. A PKA, eu estou lá embaixo no esquema, tá vendo lá? Glucagon, AMP, PKA. A PKA ela vai estimular a frutose
Tem uma enzima que é um complexo enzimático duplo, que ela tem uma parte que ajuda a frutose 2,6-bifosfato, ela estimula, e tem outra parte que ela inibe, que ela atua omitindo essa frutose 2,6-bifosfato. A PKA, ela estimula a parte que inibe a frutose 2,6-bifosfato. Inibindo esse cara, você tem a inibição da PFK1. Inibindo a PFK1, você vai atrapalhar o processo de glicólise. E qual o sentido disso? O sentido é que, se você está em um estado de jejum, porque lembra, a gente está partindo lá de baixo do ponto de vista do glucagon, que é o hormônio do jejum, quando você está com os níveis de glicose baixo. Se você está com os níveis de glicose baixo, você vai estimular a glicólise para quê? Se já está faltando. Por que você vai quebrar a glicose se está faltando? Então, faz todo sentido que a PKA ela também influencie na glicólise, dando uma freada na glicólise para você não quebrar tanta glicose, justamente porque os seus níveis estão baixos. Então, entende isso, que a PKA ela também atua. No final do capítulo, o Leninger vai ter um parágrafo específico falando o seguinte, que isso aqui está longe de ser todo o entendimento do metabolismo energético. E está longe mesmo. Ainda faltam os lipídios e os ácidos nucleicos e como isso tudo se integra. Em alguma parte desse livro do Leninger tem um esquema de todo o metabolismo, pelo menos o que a gente conhece até agora. É um esquema gigantesco, não dá nem para entender, tem várias setas. Eu acredito que um expert mesmo, super expert, PhD em bioquímica, ele olha para esse esquema e ele consiga entender tudo. Eu ainda não entendo, você também não. Mas isso aqui está longe de ser tudo sobre o metabolismo energético, ainda tem muito mais a aprender. Mas, mesmo assim, estamos quase finalizando o metabolismo de carboidratos, pelo menos essa parte do metabolismo de carboidratos. Falta apenas uma aula, que é gliconeogênese, mas a gente já, com isso aqui a gente terminou glicogêniogênese e glicogenólise e a regulação desses processos, tudo bem? Estamos quase acabando o metabolismo dos carboidratos, falta apenas uma aula, vimos bastante coisa. Começou lá na glicólise, e aí depois foi etapa de transição, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e no meio disso tudo tinha a regulação do processo, aí glicogêniogênese, glicogenólise, agora a regulação, enfim, falta apenas gliconeogênese, e aí vamos entrar definitivamente no próximo oponente, que serão os lipídios. No livro do Leninger, esse assunto completo da glicogenólise e glicogeniogênese vai da página 620 até 625. Vá para a literatura. Em breve vamos entrar nos lipídios. Bons estudos e até a próxima!